Bem-vindos à RVA, a Rádio Viagem Astral. Aqui tratamos de espiritualidade com simplicidade. O áudio de hoje é sobre reforma íntima e calma interna. A música que está ouvindo é a linda prece do Pai Nosso, uma gravação do Marcos Viana no CD Francisco de Assis. Olá, amigos da RVA. Vamos começar esse projeto que há muito tempo já estávamos pensando em fazer. Primeiramente, gostaria de falar que não somos dignos de começar um áudio, um trabalho com esse título e que ninguém definitivamente precisa da nossa limitada e mesquinha visão em relação a um assunto tão importante como a reforma íntima e o equilíbrio interno. Por isso, não nos baseamos em nossas visões. E antes de começarmos, nós estamos buscando e pedindo lucidez e toda a ajuda possível para que a gente consigamos levar o assunto para a energia mais pura possível, a sua essência mais tranquila. E isso não é possível devido ao nosso vaso sujo, nossa intuição não tão apurada, mas nós vamos mesmo assim tentar pela necessidade que estamos vendo do mundo que estamos. Mas antes, vamos devagar. A música no começo, a prece que ouvimos, a linda e maravilhosa canção do Marcos Viana, que vem também do CD Francisco de Assis, ao qual já usamos um áudio em outro. A prece que aquela grande consciência que por aqui passou, Jesus, nos deixou. Como os tantos outros mestres e espíritos elevados que passaram por aqui, Jesus nos deixou exemplos maravilhosos. E como somos tranquilos em relação a qualquer tipo de estudo, libertos, então a qualquer religião, não podemos deixar também de ver a gigantesca beleza dessa oração. E por isso começaremos e terminaremos esse projeto de hoje, o áudio de hoje, com uma oração. No final, nós vamos ter uma outra tão bonita quanto. Eu espero que isso não seja nenhuma dificuldade para ninguém, que a gente observe isso
como uma grande ajuda, além do nosso conhecimento, além da nossa base, porque a beleza da oração só sabe quem faz na hora da necessidade. E por isso a gente está assim, porque por mais que eu esteja fazendo e alguém esteja ouvindo numa situação de determinado equilíbrio, tem pessoas que estão passando por desequilíbrios tão grandes em que uma sintonia como essa muda totalmente a forma, a faixa, a conexão com o que está. E a forma, ao mudar a visão, você muda a moldura da vida. E vamos indo, vamos devagar, que o assunto hoje é muito legal. É preciso que a gente abaixe, se desarme, que estejamos com o espírito tranquilos para o que a gente vai junto agora adentrar. É um trabalho à parte e nós vamos falar mais nisso no finalzinho, como ele chegou. E não era para ter sido gravado agora, mas a gente fez por intuição. Estamos vivendo em uma época diferente, porém, ainda tão difícil como em eras passadas, onde a incompreensão, a falta de percepção para com o que está acontecendo ao nosso redor, a falta de lucidez, a falta de amor uns pelos outros, nos dá, enfim, esse mundo pesado, esse peso no peito, essa tristeza que nos circunda sem que a gente saiba, sem que saibamos de onde vem, por qual motivo nos chega. Muitas vezes parece estar tudo tão bem, a gente está tão tranquilo e vem aquela angústia, aquele vazio, ou então uma tristeza sem explicação que parece vir do nada. Era para estar tudo bem, mas alguma coisa está errada, alguma coisa, a sensação de culpa que nos chega sem a compreensão precisa do porquê. Pode parecer ruim e também forte o que vou falar agora, o que a gente muito se preparou, a gente está tendo uma preparação de muito tempo para fazer esse trabalho, mas bem sabemos que viemos de um mundo espiritual. A gente vai usar isso o dia inteiro, que aqui não é a nossa casa. É importante que a gente traga para a nossa realidade consciencial diária, sem divisão do trabalho, do amor, nada. A espiritualidade está em tudo e é certamente das bases a mais importante. É importante que saibamos que saímos da nossa casa e nos matriculamos aqui, nesse curso da carne, por um tempo determinado, para uma finalidade bem engraçada e interessante: aprender através do sofrimento. Convivermos vivermos perto de seres desequilibrados, ou seja, a gente também é desequilibrado e assim nasce junto de outros tantos. E o que é que dá nisso? Problema, erro, falsidade, briga, confusão. Todos nós naturalmente sempre buscamos a felicidade, ser felizes. Esse é um atributo natural e diria até espiritual, instintivo e também cultural. Mas é bom sabermos que aqui não é um lugar para ser feliz. Não quer dizer que estou sendo ou que sejamos, que seremos pessimistas. Não, não é isso. Não dá para ser feliz aqui. Felicidade num grau relevado, a felicidade no seu grau mais puro, A gente tem momentos de felicidade. Por mais triste que possa parecer, a realidade é que estamos cercados de sofrimento, se não nossos, de alguém por aí afora. Não existe, nem existiu no mundo um só momento em que alguém não estivesse chorando, em que não estivesse alguém no hospital doente, em que alguém não estivesse passando por alguma injustiça, inclusive agora, enquanto a gente fala nisso, por algum momento de desespero, onde não houvesse algum tipo de ódio, de orgulho, de vaidade, de egoísmo, alguém com frio, alguém com fome, errando um com o outro, etc, e aí se vai. De alguma forma, enfim, estamos conectados, estamos ligados uns aos outros. Existem pesquisas, inclusive na física quântica, pesquisas que determinam, que provaram, que de uma forma incompreendida e não totalmente entendida, que nós estamos interligados. E não dá para se atingir a felicidade suprema, ou a felicidade aquela qual nós sempre sonhamos, enquanto alguém estiver sofrendo em algum local do planeta. Nós podemos até criar uma defesa pessoal e até criar máscaras da felicidade, da tentativa até cultural e natural de querermos ser felizes, o que é muito bonito e devemos continuar tentando, onde entramos na nossa casa e apagamos um pouco as perspectivas
Nos encontramos com os amigos, vamos beber, brincar, fazer aquela comida junto, colocamos nossos filhinhos para dormirem, abraçamos, né, nosso amor, a pessoa que está ao nosso lado, ou seja, quem for, nossa família, e vamos dormir, entre aspas, felizes. Mas não podemos negar que a todo momento, mesmo durante essas máscaras que nós tentamos criar temporárias da felicidade, ou de momentos mais equilibrados, lá fora há quem não tem amigos para sentar e beber, quem não tenha sequer o que comer, quem não tenha saúde de sentar com os amigos, ou quem deseje fazer e não consegue por não ter membros, por não ter pernas. Eu não estou com isso diminuindo, nem aumentando, nem comparando somente, mas indo aprofundar esse assunto, né? De respirar. Tem pessoas que precisam de aparelhos para respirar, já que o corpo já não responde. Há quem durma na rua, há quem tenha um lar, quem não tenha, um lar para pôr inclusive o seu filho para dormir. Há quem, enfim, não tenha nem a ilusão de tentar mais ser felizes, não tenha mais essa máscara de achar que pode ser feliz. Há quem perdeu totalmente essa esperança, se é que um dia alguns teve algum tipo de esperança. E não sobra nenhuma opção, estamos com toda certeza, isso é absoluta certeza, interligados. Não pelas almas somente, né? Se não estamos só pelas almas, pelo menos estamos visualmente. Não dá para julgar e dizer exatamente o que cada um desses passou. Se o pai dele não estudou, se o avô dele não era ninguém, se a mãe dele era bandida, ou se o pai também era, e por que faziam isso, e por que nasceram daquela forma. Você pode até pensar que não, mas que diferença faz você para eles? Qual é a diferença que você tem em relação a qualquer um desses seres? Absolutamente nenhuma. Você nasceu, entre aspas, por acaso, ou mesmo que combinado, nessa atual família, mas você não sabe, nem eu, nem você, nem ninguém, o dia de amanhã. Por isso estamos conectados, pois enquanto houver sofrimento de alguém, em qualquer situação, por mais que alguém faça alguma coisa e faça muito, e a totalidade da sociedade, que um dia certamente há de chegar lá, não fizer nada, por mais que tentemos, não há como alcançar a felicidade no estado mais puro possível aqui, num lugar de zona de sofrimento, que é a dimensão material, a qual a gente já falou tanto. Nem nessa e nem na outra, onde possivelmente, outra vida, poderemos estar no lugar de qualquer um desses aí afora. Ai daquele que ache que não poderá estar lá, pois é devagarzinho. Mas sempre para frente é só esperar para ver, não tem pressa. A gente vai caminhar para lá. Ainda que não acredite, ainda que não entenda, ainda que não compreenda, ainda que esteja sem lucidez, é para lá que estamos indo. De alguma forma, mais cedo ou mais tarde, todos nós observaremos isso com maior tranquilidade. Se não, durante as projeções, como muitos não vão abrir, não vão conseguir, ou nem vão ter a oportunidade de conhecer o assunto, verá mais para frente. Estamos todos no mesmo patamar. Estou falando, enfim, que esse lugar que nascemos é uma zona de sofrimento. E ninguém que vem para esses lugares aqui, para esses cursos, né, tem condições de chegar num grau que a gente chama de pureza, de natural felicidade. Pode até encontrar alguns momentos, pode, claro, alcançar um nível bom ao ajudar, ao se doar, ao fazer a sua parte, mesmo que pequena, mesmo que só dando conselhos, mesmo que abraçando somente por não ter mais nada a dar, mesmo que fazendo qualquer coisa, ou orando se não tiver nada para dar. Pois todo mundo tem pelo menos a sua presença. Aqui é um curso de aprendizado, de constante exercício de dificuldades, não só externa, mas principalmente interna. E vamos continuar falando isso mais para frente. Primeiramente é importante entendermos entender que estamos convivendo com pessoas difíceis, com a gente tão difícil ou mais quanto, e não culparmos as pessoas por isso, pois somos parte delas. Todos nós estamos aprendendo, muitos ainda não têm nenhuma condição de entender a maravilhosa, por enquanto, beleza de ser útil, porque ainda estão muito mergulhados em suas dificuldades. Isso não é ruim, não. Isso não é uma coisa que eu digo assim, para criticar. São processos kármicos tão pesados, de situações que enfrentam por suas próprias atitudes, independente de qualquer coisa, que eles não conseguem. É muito difícil se abrir para ajudar alguém estando totalmente mergulhado numa dificuldade sem fim.
em repercussões das suas atitudes do passado. Você também passamos por isso e podemos estar passando, e não estamos imunes a essas energias e repercussões dos nossos passados. Mas é preciso que paremos de cobrar dos outros aquilo que nós ainda não compreendemos, pois até o fato de cobrarmos e falarmos das atitudes alheias mostram uma inferioridade nesse sentido, uma falta de compreensão, de lógica, uma falta de lucidez, uma falta de equilíbrio nesse sentido. A ideia é que consigamos, no áudio de hoje, abrir um pouquinho, nem que seja um pouquinho a lucidez, para além da energia da calma interna, da tentativa de melhora, de tentar ser um ser melhor, para si mesmo, para você. É como uma magia interna, uma mágica, em que você vai tentar, você e todos nós, sentir a beleza e a satisfação de poder ser útil e ajudar quantas vezes forem necessárias. Se ajudar automaticamente ao ajudar o próximo, a gente está sempre se ajudando. De nos percebermos aqui, quem desperta, quem está mais ou menos desperto, sabe que também tem as mesmas dificuldades. Mas a gente começa a perceber que nós somos tais como pérolas, num local onde a dificuldade nos circunda por todos os lados. E achar essa paz interna não significa se fechar e não perceber o sofrimento e como estão as pessoas em cada cantinho do planeta. A gente precisa tentar abrir a lucidez para buscar a calma interna. É preciso saber que a cada situação que apareça na nossa frente vai fazer parte das matérias que estamos matriculados nesse curso, onde estamos aqui mais ou menos, onde ficamos nesse curso entre 60, 70, 80, 90 anos, 100 anos em média, muito menos, alguns bem menos, vivem pouco nessas vidas, mas a gente está falando de vidas sucessivas, em média de vidas, e motivos diversos que fazem com que muitos vivam muitos, outros vivam pouco. Uma pergunta: onde mais poderemos ser úteis do que aqui, no meio da batalha, no meio de tanta gente precisando de ajuda, no meio de um curso de aprendizado, de sofrimento constante em todo lugar? Que a gente consiga também perceber a inteligência que há nisso, de como é muito melhor ajudar que ser ajudado. Não que não precisemos de ajuda, eu e você, precisamos e muito, mas é que ao abrirmos e expandirmos um pouco a nossa visão, inclusive aos projetores, às pessoas que já estão se envolvendo com a espiritualidade, veremos que no fim das contas temos muito mais que agradecer do que reclamar. Que mesmo sabendo um pouquinho, quase nada, nos tornamos tão útil para muitos, pois há tantos seres sofrendo e passando por situações complicadíssimas. E claro que cada um desses está aprendendo, e esse aprendizado através seja do sofrimento, da dor, do chorar, da parte física, é fundamental, mas que a gente observe isso de cima, como seres que compreendem que isso é uma passagem, um processo normal. Agora, enquanto nós falamos aqui, há milhares de seres vivendo em todo lugar, com fome, com frio, doentes, com dificuldades emocionais indizíveis. Às vezes nos faz pensar. Enquanto estamos nesse áudio aqui ouvindo, planejando, quantos não estão por aí afora chorando? E por isso que pedimos lucidez, pois não sabemos quem vai ouvir, mas você também não sabe o que vai encontrar lá na frente. E mesmo você ouvir esse áudio, lá fora tem sempre alguém pior. Eu não estou dizendo que sua situação ou qualquer situação que você possa passar ou que você reconheça estar vivendo não é ruim. Mas mesmo pior que seja, ainda independente de comparar, situações lastimáveis aí fora. Isso não quer dizer que vai aliviar a sua dificuldade que você está passando, mas a calma interna é um processo de observação. Observação de fora do aquário, sair um pouco da vivência, da moldura, da dificuldade da vida e observar de fora tudo que está acontecendo. Se observar como num curso em que você está rodeado por natural parte desse curso de problemas e dificuldades, que você nasceu para isso. Quando perceber uma situação realmente complicada, seja qual for, nesse curso, agradeça, pois você está enfrentando a matéria da vida, pois é ali que poderá abrir sua lucidez, se acalmar, orar em silêncio, pois lembrando sempre, como a gente sempre fala, do orar e vigiar. Esse áudio de hoje é um áudio mesmo cheio de informação, é um pouco, para quem não está acostumado, vai parecer um pouco de isso, de daquilo, não, mas
É um áudio que a gente sempre brinca, eu sempre sou um bom humor, eu sempre estou tentando, dentro da minha medida do possível, me controlar, porque eu estou querendo sempre brincar, mas é de uma seriedade muito grande, e que muda totalmente, e esses tempos todos de convivência fora do corpo, não só minha, como de tantos outros que eu observo, o que faz toda a diferença é a mudança interna no corpo. A gente encarnou, a gente nasceu para isso é temporário, isso vai passar. Independente de acreditar ou não, todo mundo vai entrar no caixão e vai morrer. De um jeito ou de outro. Seja por acidente, seja por morte matada, morte morrida, morte sofrida, morte chorada. Qual for, caiu um avião ou não caiu, ou sentado num simples computador, caiu uma telha. Eu estou falando que isso vai acontecer. E a gente falou sempre sobre isso, em todo momento, sobre orar e vigiar. A gente falou em quase todos os áudios que já gravamos, quem acompanhou sabe disso. Então muitas vezes somos cegos, não conseguimos olhar e observar com lucidez a nossa própria situação. A gente não consegue sair de dentro do corpo um pouco e libertar a mente, porque a mente a libertação mental é muito superior a qualquer outra projeção astral, qualquer coisa. E nem sabemos quando alguém sofre exatamente por exemplo, o que eu estou falando, o que está acontecendo lá fora, porque está vivendo só o nosso mundo, e o que a gente faz para ajudar, tanto a gente como lá fora. A oração vem em pedido de ajuda inteligente. Quando eu falo em oração, orar e vigiar é, como a gente sempre diz, tudo que você conhece, faça. Coloque em prática, use. A oração é aqueles 90% ou mais que a gente não sabe. E a gente tem que pedir ajuda inteligente, porque se limitar, a fé é a inteligência. A fé é justamente quando você une o que conhece, que é muito pouquinho, né, é muito pouco. Perto do que nós não precisamos nem para a espiritualidade, só olhar para debaixo do mapa, fora do planeta e para a ciência que existe numa simples folhinha, e a gente vai ver que a gente não sabe nada. Se a gente adicionar a espiritualidade, nós nos tornamos menores ainda. E a oração vem como um pedido inteligente de alguém mais alto que a gente, que possa ajudar, dando intuição ou acalmando o momento. É simplesmente, sem palavras, o poder de uma oração, independente de palavras, é você manter-se em silêncio, humilde, calmo, onde mesmo a pessoa sem nenhuma compreensão, mesmo a gente passando por uma injustiça muito grande, ou mesmo quando o ambiente parece uma zona de guerra, é você perceber, se não possível, através da sua inteligência resolver aquilo, então você acalma a sua mente. Não vai adiantar bater de frente com aquela guerra, não vai adiantar brigar, não vai não vai resolver o problema, ficar aperreado, ficar nervoso, ficar retado, querer bater em todo mundo, ou querer gritar. Isso não vai resolver a situação. Você tem duas opções somente na hora da dificuldade, ou se desesperar ou se acalmar, e com certeza a única forma de você ser útil é se acalmando, recebendo a intuição, não só por intuição, porque seu cérebro ao se acalmar fica mais calmo, porque seu corpo está mais calmo, e a solução chega mais fácil, que você consegue pensar. E entramos assim na forma silenciosa, calma, em oração. A oração que eu falo não é só um Pai Nosso ou qualquer um canto budista, um mantra, é qualquer coisa que faça você se sentir melhor. Às vezes sair dali e ir para a fazenda que você gosta, ou aquela visão que você acha bonita, lembrar daquele lago, ou lembrar de uma pessoa que faça você crescer, seja um mestre, seja um amigo, ou seja qualquer coisa, ou se lembrar da sua igreja, da forma como você convive. E a ajuda vem absolutamente imediatamente. Não é que só ajudem quando alguém usa a sintonia ou faça a oração, eles sempre tentam ajudar, sempre tem alguma coisa invisível participando de cada momento difícil de cada ser humano nesse planeta. É que por causa da densidade do ambiente, e a maioria das pessoas na hora do nervoso não dá uma brecha na hora do problema, e a ajuda então fica mais complicada de ser sentida. A intuição não chega tão fácil, às vezes vem por fora. A energização, a limpeza do ambiente não consegue ser feita do mesmo jeito se alguém não dá a passagem. E quando alguém no ambiente se acalma, eleva as energias, seja por algum mantra, seja por orar, ou seja por uma simples vibração serena, ou internamente começa a enviar bons pensamentos, automaticamente algo começa a se movimentar no ambiente e sim muda. Façam um teste quantas vezes forem necessárias, espero até que sejam usadas como testes sinceros, porque muda. Eu vou abordar abaixo alguns tópicos, algumas ideias para nos basearmos, a gente foi recolhendo com o passar do tempo. O ideal, a gente tentou fazer um áudio mais completo,
esse áudio especificamente, mas mais para frente nós faremos. A gente ia visitar alguns lugares, como pessoas mais em asilos, tem alguns lugares que nós fomos algumas vezes, pessoas que dormem nas ruas, conversar com ela, trazer isso para a nossa lucidez, porque a gente está aqui agora, a quantidade de gente lá fora é inacreditável, por mais, é muita coisa, e essa era a intenção, para abrir a nossa lucidez, mas enfim, vamos devagar, não foi possível, a gente chega da próxima vez. Difícil é viver sem se aborrecer. Sim, esse é um tópico, é quase impossível, mas devemos tentar. O aborrecimento mostra falta de compreensão com o que estamos fazendo aqui nesse curso ao qual entramos. Não quer dizer que não temos que resolver que as situações complicadas que vão vir, a gente não tem que resolver, não tem que se acomodar. Não é isso. Que a gente não vai ter momentos chatos, casos difíceis. Sim, nós vamos ter e eles chegarão sempre. Hoje mais ou menos, amanhã muito pior. Mas por que não tentarmos manter os batimentos do coração calmos, a serenidade na mente e assim por diante? Ao fazer isso, nos colocamos numa posição de intuição. Energias se mantêm equilibradas, onde somos acompanhados por espíritos que se afinizam e sabem que aquele processo não é fácil, mas enfim, admiram pessoas que tentam, que estão se esforçando. Eles não admiram quem está conseguindo somente, não, é quem está tentando, porque em tentar é louvável. Nos tornamos uma base para todos que estão ali por perto, pois com toda certeza, a grande maioria das pessoas, na hora de uma dificuldade, de uma briga, de uma cachaçada, de cerveja voando para um lado, outro desviando, vai desequilibrar e vai entrar, vai comprar aquela briga. Eu estou ligando ao extremo, mas tem momentos, a gente sempre tem mais tendência ao nervosismo do que a calma. E só assim que nós podemos realmente ser úteis, fazendo uso do melhor do nosso discernimento, pois ao desequilibrar, automaticamente também o nosso estado fica limitado, pois a resolução de qualquer coisa fica mais difícil. Temos também a situação com aquela pessoa que nos magoa. Eu vou tocar alguns tópicos e vou falando um pouquinho aqui, enchendo linguiça, mas brincando. Também vou usar um pouco de bom humor, mas a seriedade disso é muito grande. Eu lembro uma vez de uma entrevista que mostrava, a personalidade fantástica de Chico Xavier, que para a gente aqui, uma personalidade viva. Às vezes muitas pessoas não acreditam em Jesus, não acreditam em Buda, não acreditam em nada, não acreditam. Tudo bem, é normal não acreditar, que faz muito tempo. É natural até, independente de qualquer coisa, mas Chico viveu agora. Isso aqui é um exemplo mais bonito do que Chico Xavier. Ninguém pode fazer uma fantástica vida de dedicação. Enfim, se fosse falar, a gente teria que fazer uns 10 áudios aqui sobre Chico, e não é esse o sentido. Mas Chico Xavier estava lá, bem velhinho, uma coisa linda. Um repórter pergunta para ele, mais ou menos assim, a pergunta foi essa: qual é a fórmula da felicidade? Ele, sorridente, né? Bem velhinho, segurado por umas 3 pessoas, pois já não andava nem mais direito. Aí ele falou, sorrindo para o repórter: amar sem ser amado, fazer sem esperar nada em troca. Isso tem mais ou menos a ver com esse tópico. E com todo o áudio, claro. Lindas palavras de Chico, mas como é que a gente faz para ser dessa forma? Sabendo da existência das vidas futuras. E como provar isso? Pois ensinamos, então, além da fé, além de todo conhecimento, a gente ensina a projeção astral. A gente tenta, na medida do possível, transmitir o conhecimento da forma mais simples possível. E uma das formas de obter esse conhecimento com toda certeza por si só é saindo do corpo. Ao se ter total consciência de que cada um está aprendendo, que a vida continua, que isso aqui é um simples curso, que o corpo faz parte de uma roupa que se usa para se manter nesse curso, então, ao se ter essa consciência real, a gente se acalma. E não se importa tanto com as dificuldades. Elas existem? Claro, mas a gente não dá ênfase. Compreende a pessoa que nos magoou, que sabe que até ela pode estar fazendo de propósito aquilo, mas enfim, mesmo de propósito, ela não sabe o que faz. Que infeliz é aquele que magoa alguém, pois levará consigo a necessidade do aprendizado como processo kármico natural para si mesmo. E feliz daquele que se mantém calmo perante essa dificuldade e não revida. Pois, é engraçado isso, as pessoas erram conosco e ficam chateadas. Ora, chateado deveria ficar quem errou, né? Quem está certo deve, na medida do possível, se manter calmo, pois até
carregar, a pessoa pode até carregar a injustiça e sofrer com ela, mas jamais vai carregar a culpa por não ter sido amigo, por não ter sido fiel, por não ter errado, não ter falhado, não ter sido sincero com aquela pessoa. Se alguém errar com a gente, eu não estou dizendo que assim, eu não posso chegar para você nem para ninguém e falar perdoe, porque o perdão, ele é um processo muito árduo e muito complexo, necessita de um certo tempo para se chegar ao perdão. Porque perdoar não é uma coisa falar, não, eu perdoo, aquele cara matou minha mãe, meu pai, estuprou minha filha, mas eu perdoo. Não é tão simples assim. Mas enfim, independente do que aconteceu, por pior que seja, né, a gente tem que tentar se desvincular mentalmente daquilo. Não somente por ser o caminho certo, mas por ser o caminho inteligente. Sejamos inteligentes, de que vale desequilibrar todo o corpo. Sinceramente, perdoar algo, como a gente fala, envolve amor. E para se amar é preciso tempo. Para se perdoar é preciso muito tempo às vezes. Que vem com a passagem, com aquela velha forma. Então, se você está magoado com alguém, não se preocupe, não se cobre muito. Não se sinta mal por sentir ódio. Isso faz parte do processo de aprendizado. Mas se perceba mentalmente, desviando toda vez que o pensamento chegar, afaste. Acalme seu coração. Que fique pelo menos com as reações só suas. Já que a pessoa errou com você, ou com qualquer pessoa, não carregue o peso, pelo menos, no seu coração. E a pessoa já lhe fez mal, você ainda fica pensando o tempo todo nisso. Se tiver uma que tem uma justiça, ela vai ser divina, e não vai ser a sua, nem a minha, nem a de ninguém. Desde que fique, pois que pode até parecer que não, mas a pessoa que falhou carrega aquele peso nela, carrega aquela chaga, aquele erro na alma, e mais cedo ou mais tarde vai ter que entender o que aconteceu. Mesmo que não saiba por que é ligado a você, porque dessa lei ninguém foge. Não é por vingança, nem por castigo que a divindade faz isso, mas por aprendizado. Não pense que aquela pessoa vai sofrer porque fez mal para você, não. Ela vai aprender que ao fazer mal a alguém, aquilo volta para ela, mas não por vingança, mas por aprendizado. Eu falo sempre brincando assim, a gente nasce careca, pelado, por um buraco apertado, todo melado de sangue. O médico nos puxa pelos pés e ainda dá tapa na bunda, no bumbum. Bunda é feio de falar, fala isso não, Saulo. Do bumbum. Temos também que depois mamar sem dentes, isso para quem teve mãe, que muitos nem tiveram. Alguém tem que trocar nossas fraldas, temos que reaprender tudo, ouvir os conselhos de cabeça baixa daqueles velhos chatos, pois por sermos pequenos e imaturos, temos que receber. Depois crescemos e aí, depois disso tudo, tem que vir alguém para nos fazer chorar de fora? De forma alguma, vamos nos libertar disso, já chega que o que passamos nascer já foi a parte mais difícil. Eu estou brincando, mas ao adicionar alguém, que seja para a melhor forma possível, para a alegria, um amigo, um amor, uma pessoa, se não melhorar mesmo a pessoa, se a pessoa seguir em paz, não está dando certo, vai seguir em paz, porque nós somos a parte mais importante para nós mesmos. É preciso ficar bem, é preciso que a gente aprecie, a gente faça do nosso peito uma companhia perfeita para a gente, nosso templo, a gente faça da nossa paz, né? É aquela música do eu me amo, não posso mais viver sem mim, do Traje a Rigor, é bem legal, mais ou menos por aí. Seja lá como for, não se desestruture por isso, pois também veio para aprender e a lidar essas situações. Lembra que você nasceu para isso? Porque se você não aprendeu ainda a conviver com uma pessoa, seja lá qual for o defeito dela, você vai continuar nascendo, né? Vai continuar até compreender que você tem que ser independente do que as pessoas são. Fique feliz a cada aprendizagem, não se engane, é assim. Você nasceu só, voltará só. Nasceu careca, pelado, feio, todo melado, inchado, vai voltar só para o mundo espiritual de onde veio, e a sua única bagagem será justamente a forma como você está nesse momento. Se você morre agora, você leva para lá o acúmulo dos aprendizados somados ao que você já sabia, aprendidos nesse curso. Então, como que você quer voltar? E vai voltar, né? Quando, pode ser, eu posso estar fazendo, eu não posso nem terminar esse áudio aqui, de repente, bater as botas lá e vamos embora. Eu espero terminar, pelo menos para fazer essa parte, mas eu não sei se vou terminar. Eu não estou sendo pessimista, isso é até o budismo faz muito essa meditação, eu acho muito legal. Eles têm vários livros sobre isso. Então, pode ser qualquer hora. Tem um livro, inclusive, que eu não lembro de quem é o autor, do budismo, que eu li há muito tempo. O livro tibetano do viver e do morrer é muito bom. Dá uma visão muito legal para quem tem trauma da morte.
Mas enfim, ninguém sabe quando. Então é muito melhor manter a nossa casa interna organizadinha, bonitinha, fofinha, fofex. Então, próximo tópico. Quando dentro de casa da gente a gente não tem paz, ou quando o convívio não é nada bom, eita, isso aí é o campeão. O velho termo, né, lar docilar, a gente sabe que em sua maioria não existe, a gente sabe que não. É dentro de casa que temos que aprender a enfrentar a nossa primeira batalha, ao lugar que a gente chega logo de cara ao nascer. E detalhe, dentro de casa não é caridade não, viu? É dever, porque você sabia que ia enfrentar principalmente aquela dificuldade. O resto lá fora é caridade, um certo tipo de dever, a depender do seu grau de consciência, mas temos que aprender a nos acalmar e nos dar bem melhor com os nossos parentes. Por se há dificuldade em sua família, você tem também duas opções: ou ajudar ou ser mais uma confusão. Temos que manter a calma. Isso é muito difícil, olhar todos como se fossem companheiros maravilhosos de jornada. Pô, mas minha irmã não presta, meu primo não vale nada, aquele meu pai bebe todo dia, e minha mãe vive brigando, vive fumando, não sei o quê. Vocês entraram juntos nesse curso da vida, né, e vão até o finzinho da vida corporal. Um a um, todos vão voltar ao corpo espiritual, normalmente. E como vocês querem voltar? Vencedores, onde se amaram, se cuidaram, se respeitaram, se entenderam como pessoas que necessitavam de aprendizado, que o fato de alguém ser sua mãe, de ser seu pai, não quer dizer que seja melhor que você espiritualmente, e vice-versa. E quem está numa situação de compreensão melhor, mesmo tem como dever ajudar, manter-se calmo. Fácil, amigo, não é não, viu? É engolir sapo, e a técnica de engolir sapo dói pra caramba. No comecinho o sapo é muito gordo, quase não consegue engolir, chega, engole, o coração estoura, quer bater, quer brigar. Com o tempo você vai começando a diminuir, mas sempre vem um sapinho pra dentro da gente. A pessoa xingou você, brigou, falou aquela merda naquela hora errada, e aquilo dói, que vai dar vontade de... A gente xinga a mãe, xinga o pai, só não xinga mais porque não tem. Dá vontade de dar um soco. Isso acontece com todo mundo nos momentos extremos, mas é aí que você engole o sapo, calma. Consegue sozinho sair? Não. Faz uma prece, vai no cantinho, respira, ouve uma música calma, pensa coisas boas, sai um pouquinho, alivia, procura não revidar. Eu sei que é difícil, é injusto, mas esse é o melhor caminho para a sua saúde, para a sua espiritualidade, para o curso que você está. Isso aqui é um curso. Se você está matriculado na faculdade da vida, tem que sofrer mesmo, nasceu para isso. Abaixar a cabeça não é feio não, viu? Feio é o orgulho, feio é a vaidade, feio é o ego. Pedir desculpas é um sinal lindo de caráter. Peça quantas vezes forem necessárias, quantas vezes errar. Eu lembro uma vez que eu havia brigado com um vizinho, um amigo de infância. Eu tinha errado num ponto com ele e ele errou comigo também. E já estávamos há uma semana sem se falar e aquilo me fazia mal, né? Eu estava me sentindo mal, não estava me sentindo feliz, bem com aquilo. Aí eu falei, quer saber? Se ele errou ou não, se fui eu, se foi ele, não importa não. O que quero assim, eu estou sentindo culpado, que é a culpa que faz mal também, né? Então vou lá e eu não quero ficar na situação. Vou lá e vou pedir desculpa. Falar que não estava bem na hora, que eu não quis fazer aquilo, que ele me desculpe. De verdade, mas eu vou fazer de verdade. Aí pensei, e vem o pessimismo, né? E se ele não me desculpar? Porque esses pensamentos chegam. Aí não importa, parece que eu estava pensando aquilo, mas sei lá se é intuição ou não, não importa. Era como se alguém falasse para mim, não importa se ele vai ou não desculpar, eu vou desculpar e não vou carregar isso no peito. Seja lá o que for, eu vou sair de lá melhor do que eu estou agora. Eu tenho certeza disso. Molequinho era. E fui lá, toquei a campainha, foram chamar ele. Na hora que abriu, falei tudo, né? Ele, no final, enquanto fui super carinhoso, gente boa, tá, o melhor coração possível, acreditando com uma fé incrível que eu poderia fazer isso. Ele foi frio, não me deu atenção na hora. Foi mais assim, tá bom, falou valeu, e fechou a porta. E eu fiquei lá na porta, olhando para lá, né? Porém, eu não liguei, eu saí de lá feliz da vida e falei, estou aliviado. E estava mesmo. Um peso enorme tinha saído da minha mente, das minhas costas, do meu coração, e me libertei daquilo. Eu simplesmente me libertei das amarras de raiva de um ao outro. Eu tenho certeza que ele também ficou meditando em relação àquilo, porque dia depois ele veio falar comigo, brincando já, como se nada tivesse acontecido, e voltamos a ser amigos, e começamos a brincar novamente, e passa, amigos. Dentro de casa que temos que ser humildes, calmos.
Aproveite a sua família linda, por mais difícil que seja, porque só tem um às vezes. Não se esqueça de que a qualquer momento podemos estar nos despedindo dele, ou alguns deles da gente. E não mais vai ter por perto para o curso dessa vida, e não vai provavelmente nunca mais em outro processo, só vai ver rapidamente, porque no mundo espiritual o trabalho é muito maior do que aqui. As pessoas não têm tempo de ficar o tempo todo conversando, não. Lá o trabalho é incessante. Se encontram assim uma vez ou outra, mas não como aqui. Estamos em curso e arrume tudo o que puder enquanto estava no caminho com essa pessoa. Deixe tudo limpinho, tudo arrumado, tudo fofinho, tudo maravilhoso, tudo rosa, né? A pessoa já se anima. Sem medo, sem vergonha. Sem vergonha no bom sentido, não vai ser safado não. Eleve seu espírito para a liberdade espiritual. E ela não começa lá fora não, ela começa aqui agora. Lembra que a gente fala, a gente é chato, é um obsessor. Começa aqui agora. Devemos alcançar o estado da tranquilidade ainda aqui, independente dos sofrimentos da vida, independente da dificuldade, mesmo que não nos compreendam, que sejamos internamente sinceros. Ainda que achem que não vamos ser, mesmo que após ter errado muito, vá lá e tente mudar. Mudar é sempre bom, é muito melhor tentar 1 milhão de vezes e não conseguir, que só ficar de braços cruzados, criticando ou achando que não vai ser possível. Tudo é devagarzinho, amigo, e você não vai conseguir, nem eu, nem você, mudar do dia para a noite. É um pouquinho no dia, engole um sapo gordo, engole um sapo boi, o dia não consegue engolir, dá uma cuspida para fora, mas todo dia, desculpa, vou tentar de novo. Não precisa ter pressa. Mas, se você quiser, e somente se você quiser, na hora que bem decidir que alguém quiser, o momento pode ser agora. Caso a gente assim deseje, não existe nada melhor, nenhum momento melhor para começar do que agora. Não é ser perfeito ou chegar lá que importa, é o caminho que você faz até lá que faz toda a diferença e traz para perto boas energias. Então, a gente tem que comecemos a dar passos, mesmo que pequenininhos, mesmo que engateando ou mancando, né, titubeando, e o coração espiritual vai começar a respirar melhor. A paz interna começa a reinar no exato momento em que você decide melhorar, mesmo que pouquinho, mesmo que oscilando, mesmo que pequenininho, mas a sensação de ser útil e ser bom, de tentar ajudar, já vale e muito a pena. E nisso sim, como disse lindamente o Chico, amar sem ser amado, né? Não esperar retorno, podemos ter a fórmula mais ou menos da felicidade interna e não externa, enquanto ainda em qualquer lugar que estivermos, mesmo que sofram lá fora, pois você faz da sua vida, ainda que não consiga resolver o mundo, você consegue aonde passar, cuidar de si mesmo e passar tranquilidade para as pessoas que estão ao lado. Se todo mundo fizesse exatamente esse pouquinho, o mundo com certeza estaria melhor. Mas se a gente esperar o mundo todo fazer e não começarmos o nosso pouquinhozinho aqui, de que adianta? É aquela história que contaram, né? Tem uma história antiga, bonitinha, do menininho. Lembra, de vez em quando, que um monte de peixe, assim, os pescadores puxaram um monte de peixes e largaram um monte de peixinho, milhares de peixinhos pequenininhos, porque só serviam para eles grandes. Aí o menininho está correndo, os peixinhos se batendo na areia, correndo, puxando, aí passa um velhinho, né, um senhor, esse metido é inteligente, é esperto, percebendo. Mas menino, você não está vendo que não vai adiantar nada? Você não vai salvar os peixes? Ele falou, todos não, mas esses que eu estou jogando eu vou salvar. Que bonitinho a ideia da história, né? É mais ou menos assim, que façamos a nossa pequena parte, pequenininha, nem que seja 2, 3 coisas, nem às vezes consigamos salvar aquele peixinho ao jogar, mas muito melhor tentar do que só ficar ali, que nem aquele senhor olhando com pessimismo da vida. Tentar é maravilhoso, e aí está, o curso que a gente nasceu foi para isso. Outro problema, a falta do dinheiro. Assim como qualquer dificuldade, essa também não é fácil. Não é fácil chegar em casa e não ter uma casa boa, às vezes nem sequer ter uma casa, morar de aluguel, e às vezes nem sequer ter um lugar para morar, e ter que se virar, no caso, todo mês para arrumar o que comer, para organizar as coisas no meio de tantas injustiças da vida. Muitos nascerão e morrerão pobres. Muitos irão mudar de vida. Seja lá o que for, você tem 2 opções, como sempre. Ou se desesperar, ou se acalmar, manter a mente serena para receber as intuições e as soluções que chegam para todos aqueles que assim que se mantêm. Todos. Isso não significa ficar parado e ficar acomodado. Algumas pessoas pensam que ser calmo é ser acomodado. Não, não é. Não é uma coisa, não tem nada a ver com a outra.
Façamos tudo o que seja necessário dentro do equilíbrio da boa consciência e da ética, porém calmos e com o coração cheio de paz. Não devemos esquecer que jamais estamos sós, mas é justamente a forma como mentalizamos que faz toda a diferença. Alguém que se desespera, que entra em desarmonia, provavelmente terá também ajuda, mas como essa pessoa vai estar muito densa, as soluções serão mais difíceis de serem acessadas. Provavelmente muitas vezes não são acessadas. Provavelmente ela vem de fora, de outra pessoa, que recebe a intuição e vai até lá dar aquele conselho para ela, sem que ela entenda. E chega alguém calmo, os espíritos se aproveitam daquela pessoa para passar a informação para ela que está desesperada. Por isso que é importante também nos mantermos calmos para sermos esse caminho de intuição para quem precise. Já alguém com as mesmas dificuldades, mas que se mantém calmo, com fé, que está tentando de tudo, pois sempre sabe que é através do merecimento, do seu próprio esforço, das tentativas que a ajuda vai vir e não caindo do céu. E sempre vem, sempre a intuição chega, recebe ajudas às vezes inesperadas, mágicas também, que vêm do nada, porque se manteve calmo, tentou de tudo, não conseguiu sozinho, a ajuda chega. Alguém que bate na porta, um dinheiro que alguém estava devendo, e quem passa por isso sabe que isso é verdade. Até para uma entrevista de emprego, alguém mais calmo e que mantém calmo, sempre se mantém calmo internamente, tem uma energia melhor, um magnetismo legal, passa paz, porque nós somos seres magnéticos, eu, você, todo mundo. Isso faz toda a diferença. E só não consegue emprego, né? Esse não só vai conseguir um emprego, como se mantém também nele mais tempo e muitas vezes procurado por outras pessoas, indicado por outras pessoas a outras empresas, por ser uma pessoa extremamente tranquila, legal, como está sempre calmamente, funciona melhor e consegue estudar melhor, consegue atuar melhor no seu trabalho. Por algum motivo maior que nos foge a compreensão, estamos passando por essa situação. Alguns já estão, alguns ainda irão, outros nunca, precisando da situação financeira. Isso só nessa vida, viu? Não somos daqui, isso é uma passagem dura, verdade. Um curso retado de brabo, que o sangue vem escorrendo na pele aqui, ó, que o suor cai, em que muitas vezes não tem uma alternativa ao ver alguém muito mal nosso no hospital, com todo tipo de situação pesada, mas que a gente, com tranquilo, a gente vence na calma, né? Porque o objetivo dessa vida não é conquistar coisas materiais, mas conquistar coisas internas, que essas são a sua única bagagem real, a única coisa que você pode levar. E ainda no corpo, se não perdemos o equilíbrio, o centro, a fé, a nossa inteligência se mantém aberta, se mantém mais fácil. Ao ver a injustiça da vida, onde poucos têm muito e muitos não têm quase nada, a vida é assim há milênios. Alguns nascem com tudo em berços de ouro, outros com nada, pobres, às vezes deformados, com mãe com dificuldade, com pai passando por situações difíceis, às vezes perdidos. Parece injustiça se concebemos somente uma vida. Mas sabemos através de estudo, quem quer pesquisar através da projeção astral, da sintonia espiritual, que isso é temporário. E eu estou falando que o projetor ele tem essa visão muito simples. Isso é tal como levantar agora e beber um copo d'água. Não tem nenhuma dúvida. Não existe essa dúvida. Isso é perfeitamente calmo na sua mente. É um adicionar e faz parte de tudo. Isso muda tudo, a visão da vida, muda a moldura da vida. Eu não estou dizendo que só sair do corpo chega a isso. Não, a pessoa que estuda espiritualidade, a pessoa que sente, que se conecta consigo mesmo, que tem fé, estou muito melhor que muita gente às vezes. E não faz muita diferença se hoje fulano é isso ou se somos aquilo. Pois podemos sim mudar a nossa vida nessa, mas se não, na outra vamos ter oportunidade. Isso não quer dizer que temos que nos acomodar. Se você quer tentar, tente pelo menos com calma. E a cada um é dado o que é necessário para se provar e aprender na medida dos testes que aparecerão durante o curso que você se matriculou. Pois, por isso, ao invés de nos desesperarmos e compararmos a nossa vida com a do fulano ou do ciclano, melhor acalmarmos a nossa mente e agradecer a oportunidade de entender que podemos ir em frente com equilíbrio e conquistar o nosso espaço, mantendo a mente e o coração batendo calmo. E não nos desesperarmos se caso não conseguirmos, não vamos conseguir chegar lá. Um exemplo, tentou de tudo. A vida é feita mesmo de dificuldades.
Mesmo assim, não desista, continue com toda a ética e bom coração, continue forte, busque observar o motivo da tua busca e não se esqueça de ser útil por onde passar. Dê o melhor de si, que assim criará amigos e gratidão. E nada nessa vida é melhor do que amigo, do que uma boa gratidão. Tem aquela situação difícil emocional também, que é mais ou menos parecida com todas as outras que nós falamos, né? Problemas emocionais vão vir de todos os lados. Dificuldades que sentiremos quando aquele aperto horrível no peito chegar, quando aquela sensação estranha, aquela vontade de comprar algo, ou aquela vontade de entrar numa briga por causa de alguma coisa injusta que aconteceu. Não precisa, a gente precisa nos desarmar, a gente não precisa entrar nisso. Manter sempre, como a gente fala, enchendo o saco esse áudio, a mente calma. E nas horas em que nossa fé e nossa força começar a cessar, em que mesmo a oração não for mais possível, perdemos a sintonia, a conexão, a gente tem que mesmo assim se esforçar além do limite para manter o silêncio e não revidar. Sabendo que não estamos sós, buscar ajudar, buscar a presença dos amigos espirituais, pedir, pode ser por Jesus, por Buda, por Krishna, por Gandhi, por qualquer um, por Maomé, por Alá. Se você for budista, peça por Buda e por aí diante. O mais importante é saber que não estamos sós e que nesse caminho da reforma íntima, da tentativa de melhora, é que de verdadeiro está o nosso principal objetivo ao vir para esse curso forte aqui, esse curso difícil. E assim nós vamos sendo acompanhados com entidades e consciências que vão admirar e nos ajudar nessas tentativas. Por mais difícil que esteja no momento, as intuições, se você se mantiver calmo, vai chegar. E por isso que devemos nos acalmar nas horas difíceis para ouvirmos esses conselhos. Tudo é energia. Na hora que uma situação difícil chega, em que aquela coisa, a pessoa, né, que inicialmente já se acalma, ouve aquele bom conselho interno, senão a gente tenta elevar aquela situação, acalmar o pensamento, certo que pensa dessa forma, certo, eu tenho que resolver isso. Chegou esse problema aqui, chegou essa dificuldade, mas é horrível, mas eu vou em paz. Vai ser horrível, vai ser difícil. O mais difícil que seja, faça um ritual de preparação antes. Vou fazer tudo com tranquilidade. As pessoas vão brigar comigo, as pessoas vão estar nervosas, e imediatamente ao fazer isso, você está circulando energia de positividade e paz ao seu redor. E os espíritos da sua família que participam com você dos problemas, inclusive os mentores, vão te acompanhar nesse momento, por ser talvez a única pessoa cabível de receber as intuições naquele momento. Então fica mais fácil o caminho. Mas se pelo contrário, chega uma notícia difícil do nada, a gente se desespera, aumenta ainda mais, respiração fica forte, o coração entra em desarmonia, na mente começa a vir todo tipo de ideia ruim, sugestão. Aí a gente as alimenta. A energia ao redor fica pesada, densa, e o que poderemos fazer? Ficar desse jeito vai arrumar a situação? Claro que não. Eu não estou dizendo que a gente não deve ficar chateado por isso, porque todos nós ficamos e não tem como correr às vezes. Eu não estou dizendo que as notícias ruins não vão chegar, eu estou dizendo, elas virão e vai ser difícil passar. Eu quase falei uma besteira. Algumas delas com situações quase sem nada, sem saída, ou até totalmente sem saída, onde o pior veio acontecer. Mas existem, mesmo assim, duas opções para você: o desespero ou a calma. Independente de como decida, de como reage, você só poderá mudar a situação se escolher o caminho da calma, o caminho da mente calma, o caminho, até pode pensar numa solução, né? Se você se mantiver calmo, as soluções vão chegar. Você vai olhar isso mais forte. Pense sempre em sua espiritualidade. Sempre se conecte com você mesmo. Se conecte com esse lado bonito. Carregue essa força na alma em cada olhar, em cada pensamento. Quem anda bem conectado com esse pensamento, além de minimizar o sofrimento, fica protegido por uma energia maravilhosa, boa sintonia espiritual. É uma força que só sabe, né, quem passa. Nós vemos tantas histórias de homens que passaram por aqui, que foram ditos como santos, como Jesus, Paulo, João, Francisco de Assis, Gandhi, Buda, Madre Teresa, Chico Xavier, seres que tinham... O que esses seres tinham de diferença da gente? Uma fé fora do normal, uma fé, uma força fora do normal em algo maior. Eles sabiam e sentiam que não eram só aquilo,
né? E não tinham medo da morte porque sabiam que ela continuava. Nem de enfrentar seja lá o que for. Eles eram tão fortes nesse sentido, tão fortes na sua fé, que ajudavam os outros. Mesmo a falta de fé dos outros, perto eles se mantinham fortes. Compreendiam isso e carregavam em cada gesto, em cada ação que faziam. Né? Sofreram muitos, claro que muito, mas não sofreram tanto assim, porque a mente deles se mantinham calmos. O sofrimento físico existiu, o sofrimento do momento existiu, a dor existiu, mas a força interna deles era muito maior que isso. Certamente a fé não é só levada da forma impensada, sem nexos. Eles sentiam, e nós também podemos sentir, concomitantes com conhecimento, sem a fé cega só. Comprovar através das experiências energéticas diárias que aliviam essa densidade que nos é jogada pelas dificuldades. Por isso também é importante cuidar todo dia das energias, não só para sair do corpo, mas para ficar bem no corpo. É como se você lavasse sua aura diariamente. Se você não faz um trabalho energético, vai tomar um passe no centro espírita, no centro de Jorei, vai tomar um passe, vai tomar um reiki, vai tomar um passe de caboclo lá na Umbanda, no Candomblé, é maravilhoso. Vai tomar para ver se é ruim. Abra a mente. Vá fazer o que for, tomar um banho de água de cheiro. Todo dia você precisa de alguma coisa nesse sentido, ou pelo menos uma vez por semana, você acorda mais leve, mais tranquilo. Tira a parte densa que incomoda. É difícil não julgar, é difícil não criticar, não falar mal de alguém, não pensar bobagens, mas devemos tentar, para o nosso bem. E tudo começa inicialmente, logo no início vem um pensamento, funciona assim. Um pensamento vem em conjunto com alguma situação. Chega uma situação, seja difícil, e nesse pensamento inicial, você pode ou não intensificar aquela dificuldade. Por isso, logo que você perceber uma dificuldade, perceba seus pensamentos. E você deve, se chegar a um ruim, carinhosamente descartar, mudando o foco e pensando melhor. Pois sempre pensaremos bobagens, a gente sempre virá aquela imagem do passado, aquela situação traumática que você vai comparar, sempre vai vir à tona. Sempre aparecerá num sonho, aquela coisa horrível num sonho que vem se repetindo diariamente. Acalme e descarte, trate o sonho com carinho também. Porque é o estado subconsciente seu mesmo, se trate bem. Ou quando você vai no local ou uma situação que te der saudade ou até muito ódio, devemos pedir com carinho que se vá. Não trate mal isso, porque cria uma imagem leve daquilo que você mesmo pensa, pois a mente ela tende a ficar presa em algo que a gente repudia, algo que é proibido, tal como o magnetismo. Por isso, trate os seus próprios pensamentos ruins com carinho. Ô amigão, você é muito ruim, vá dar um passeio na floresta, vá lá na padaria ver se tem pão, qualquer coisa, vá para plantar batata. Peça, brinque com o seu interior, peça carinhosamente para saírem, que não sente nada de ruim. Avisa você que está tudo bem, não se enganando, mas tentando que fique bem. Se esforce para não pensar nada naquele sentido e aos poucos você vai ver como é muito melhor não alimentar e brincar consigo mesmo, não comprar briga com o seu interior, mesmo que pequena. Todos nós só temos a ganhar. Não se esqueça que esse é um caminho solitário. Irá fazer de tudo e não vai ter volta. Ninguém vai te ajudar, ninguém vai te agradecer. Um ou outro vai perceber. Não pense em querer voltar. Querer de volta aquilo que está tentando ser internamente e está fazendo pelos outros, porque você vai assim sofrer mais ainda. Não, seja e não cobre que os outros sejam. E é aí que mora a energia maravilhosa. É muito legal ser melhor e ser gente boa num mundo de justiça, de pessoas ingratas, mas continuar sendo legal do que ser mais um ingrato, do outro perdido. Como falamos sempre, no mundo há milhares de vagões e só há uma máquina que leva muitos. Você se considera um vagão ou uma máquina? Sei que pode parecer pretensão ser uma máquina que carrega tantos, mas basta ser um pouquinho, só um pouquinho legal para se transformar numa máquina. Se quer ajudar, só querer baixar a cabeça. O que chamaremos para o mundo, esse cara é chamado de babaca, de otário, de bobão, que aceita tudo, que isso monta nas costas dele, ele se mantém calmo, tranquilo e sorridente, que não compra briga, que parece sempre se interessar pelos problemas mais dos outros e se relevar os deles, mas não é verdade. Ele está sofrendo, mas está tentando. Você tentará ser gente boa e ganhará uma boa bofetada. Você tentará ser calmo e te chamarão de indiferente. Você não vai se envolver na confusão, e vão dizer que você é covarde. Mesmo assim, se mantenha calmo. Vai acontecer casos como assaltos e somos submetidos a situações de constrangimento e covardia difícil. Com alguém, com você, mantenha o coração calmo e vamos embora. Quando alguém que nos juntamos e tentamos
seguir juntos com fidelidade, carinho, aquele amor, falha com você e o seu mundo vai ter a tendência de cair. Mantenha calma na mente, se veja seu interior, cuida do seu templo interno. Se isso aconteceu, foi melhor agora do que depois, já que essa pessoa realmente não era melhor caminhar ao seu lado. Lembre-se de tudo que a gente falou, de tudo que você tem para você mesmo. Vai acontecer a morte de algum parente ou conhecido, uma morte natural, uma morte muito difícil, traumática, com dor ou com assassinato, seja o que for. Nós fizemos um áudio falando sobre morte que complementa. Essa parte é muito complicada, principalmente por causa da nossa cultura, por causa da revolta. Você tem também duas opções. As opções são suas. Entre muitas outras situações, sejam quais forem, é muito difícil se manter calmo internamente, mas vale a pena. E qual seria a melhor forma de pensar para não se desesperar durante tantas situações calamitosas? Tem quem diga que religião é uma muleta psicológica, onde a pessoa se apoia por sofrer na vida. Só é religioso, muito fé quem sofre, e é verdade mesmo. Mas não com esses termos tão insensatos e imaturos e julgando, que mais demonstra ego de superioridade do que qualquer coisa. Quem passa por uma vida relativamente estável, normalmente não consegue perceber muito a beleza da oração, a força da fé e o conforto real que é ter Deus perto de si. Isso não é algo somente bonitinho, ou parece equilibrado ou desequilibrado, é repercussão da dificuldade. E isso é verdade. Se não acontecesse, não teríamos tantas pessoas buscando consolos e a grande maioria sofrendo pra caramba. O ser humano é conformista e se adapta fácil a qualquer vida e acha que se pode se tornar superior. Mas ninguém gosta muito da dificuldade e não sabe o que é viver nela, quem está nessa situação. O ser humano, quando colocado à prova dura, tende a buscar solução. Quando a solução não aparece, ele se envolve com a fé. A fé não é um atributo externo, não, viu? É onde a gente vai adicionar por causa de qualquer opção, não. A fé é interna. A fé mora dentro da gente, mas ela só aparece quando somos testados de verdade. É por isso que essas pessoas mais simples conseguem uma grande força, inclusive reclamando menos da vida que muitos que estão em situações mais estáveis. Eu não estou generalizando, pois sabemos que há pessoas que passam por dificuldades e não aguentam e se corrompem. Assim como há pessoas que possuem grande estabilidade na vida e se espiritualizam e encontram uma fé dentro delas, ajudando muitas pessoas. E nem estamos dividindo classes. Estamos simplesmente falando que, independente das condições materiais, o que acontece é que o ser humano tem uma força interna que normalmente aparece mais perante as dificuldades, que é a sua própria conexão espiritual, onde ele vai buscar respostas, já que não precisa, quem não precisa não busca. Mas há quem sinta essa força naturalmente, independente de qualquer situação, apesar de serem essas raras criaturas. O que estamos falando é que há uma forma de se conectar com o lado bom da gente, mas isso não é fácil. Estamos falando que é por isso que esse curso é tão difícil. A dificuldade nos faz entrar em contato com nossa espiritualidade mais forte, né? Estamos falando que é preciso andar, chorar, ralar muito para de certa forma observar a inteligência de se manter sereno e a força interna perante as dificuldades. Mas isso não quer dizer que você já não tenha passado por isso. Todos nós já passamos por situações, se não nessas, nas outras ou nas que passaram. E por mais difícil que possa parecer para alguns, e nem podemos provar isso a ninguém, mas a vida continua. Para cada um desses que estão em hospitais, para cada um desses velhinhos esquecidos em asilos, para cada uma dessas pessoas que dormem nas ruas, e para cada um de nós, independente de qualquer coisa, a vida vai continuar após o corpo físico. E é aí que entra a visão. E é aí que deve entrar a calma. A certeza da imortalidade nos dá essa visão além da vida. Sabemos que nascemos para isso, para essa dificuldade, para aprendermos a equilibrar tudo que está à nossa volta. Sabermos sobreviver, trabalhar na família, ter família, sofrer as consequências da vida, como saúde, morte, dificuldades de todo gênero, e manter o coração espiritual batendo bonito e calmo, bem conectado, manter a mente serena e não se desesperar na hora da dificuldade. Pois, amigo, se você ouve e sofre com essa dificuldade, tenha certeza, é porque você ainda não acessou o seu lado interno, não se observou como consciência matriculada num curso de reencarnação. Não trouxe para o seu consciente a certeza que é para ser assim mesmo. E mais, que a sua calma, se você se mantiver calmo, vai melhorar essa situação, pelo menos a moldura dela, e vai ser alívio para muitos outros tantos. Não é que você tenha que aceitar o sofrimento e pronto. Não, você já o aceitou antes de nascer. O seu livre-arbítrio já foi perdido antes de entrar no curso da reencarnação, que é um curso de sofrimento. É um curso de aprendizado, de lapidagem, mesmo que não seja sofrimento externo, interno. Engolir sapo não é fácil não, mas é preciso para lapidar.
Não é uma questão de conformismo, é compreensão de onde você está, de onde estamos, do curso temporário que estamos, das guerras, das mortes, dos assassinatos, de situações horríveis que vemos a toda hora na televisão. E muitos dizem que o mundo está pior. Não, não está não. Esteve muito pior antigamente. É que hoje nós vivemos nele, né, envolvidos com a comunicação, e tudo chega muito rápido para a gente. E a gente não lembra do passado, das atrocidades, mas era muito pior. Matava-se por nada, queimava-se cidade, tirava tudo da gente, muito parecido com algumas guerras que acontecem naquela área do Oriente Médio, dali para pior. Só que era assim no mundo todo, praticamente. A diferença é que a comunicação não existia. Tudo que a gente tem são alguns fatos escritos e alguém que contou. Hoje em dia é tudo muito rápido, aí parece que está horrível, mas foi muito pior. E por ter até muito mais gente no mundo hoje, nós estamos vivendo muito melhor. Mas não tão bom assim. Dá para ser muito útil ainda para quem desejar. Fácil não vai ser, nunca vai ser. Vamos chorar, vamos ter horas que não vamos achar solução. O grito vai querer sair pela garganta. Mas é essa hora que a gente abaixa a cabeça e procura silenciar, sintonizar, orar. Buscar um local calmo e fazer uma vibração. Pedir ajuda. É tão linda essa ferramenta que temos, pena que muitos só busquem nas horas do desespero. Melhorar vale a pena, melhorar é tudo que podemos fazer pela gente, só pela gente. Você não pode impor isso a ninguém, só para você. Fácil, amigo, não vai ser nunca, e não é para ser mesmo não. Lembre-se que a gente não nasceu para que seja fácil, nascemos exatamente pelo contrário, para que seja difícil, porque é difícil. É aqui, na Terra, que o grosso da nossa personalidade desce. A Terra chupa tudo de ruim. E por isso a gente vem para essa base. É por isso que nascemos. Nascemos para chorar, ou diria, para aprendermos a sorrir no meio da dificuldade. Para aliviarmos os outros, inclusive, quando estivermos bem. Para aprendermos a lapidarmos o nosso cristal interno no meio da rocha dura. Aqui é só uma passagem, um curso longo, onde não é para ser fácil. É bom trazer isso para a realidade. Se hoje está com uma dificuldade muito grande, acalme-se e mantenha sereno. Na próxima vida isso vai cessar. E não só palavras bonitas, é realidade. Não importa muito se alguém não acredita. Acreditar vai se tornar secundário, pois o caminho é simples e lá nos encontraremos lá na frente. Essa dificuldade que você enfrenta hoje, ela pode ou não mudar. Se for uma dificuldade física, por exemplo, não vai mudar. Nasceu com um problema físico em qual não tem jeito. Vai carregar aquela dificuldade, por qual motivo não importa. Mantenha calma, mente serena, você vai ser um gigantesco exemplo para quem está do lado. Porque é difícil já viver normal. Uma pessoa que tem uma dificuldade física e se mantém calma é uma coisa maravilhosa, de baixar a cabeça, é louvável, é um exemplo vivo. Se hoje você está numa situação privilegiada, aproveite e sirva a quem precisa. Pois amanhã isso pode mudar naturalmente, pois todos nós somos iguais e temos as mesmas oportunidades, definitivamente. Isso muda totalmente a forma como vamos sair do corpo diariamente, a forma como sentiremos a sintonia. Essa é a melhor consciência para quem quer entrar no trabalho de assistência, seja fora ou dentro do corpo. É com essa consciência como ajudar fora do corpo, senão como a gente pode fazer alguma coisa lá, se a gente não faz aqui, se a gente não tenta melhorar aqui. Pedimos desculpas por qualquer coisa que tenhamos falado durante o áudio. Somos pequenos, simples, e não temos conhecimentos exatos para tão profundo assunto que exige tanta maturidade e lucidez. Pedimos ao Criador, a Deus, aos bons espíritos, que leve esse conhecimento e que sejamos interpretados da melhor forma possível. Mas mesmo assim, o que vale é o nosso coração, que tem que melhorar, que tem com certeza a melhor das intenções. Ficamos felizes em poder gravar algo tão legal, de poder falar algo importantíssimo. Talvez esse seja o áudio mais importante que já gravamos até hoje. Amanhã gravarei o áudio 8 do curso intermediário de projeção e a gente vai se ver por lá. A data de hoje eu não falei, né? Terça-feira, 28 de abril de 2009, eu comecei a gravar esse áudio 10 e alguma coisa. Desculpe de coração, amigo de vocês, eu fiz esse áudio por sentir uma forte intuição, enquanto eu já estava preparando o áudio do curso 8, do áudio 8 do curso. Não era para ser gravado agora, mas eu senti uma força, uma intuição e fui atrás dessa intuição. Termino esse áudio hoje com um lindo texto de André Luiz, psicografia de Chico Xavier. E no final ficamos com a linda versão da prece de São Francisco de Assis, gravada no CD de Marcos Viana com o mesmo nome.
do mesmo CD do áudio do começo desse mesmo áudio do começo desse mesmo áudio do começo, mesma música do começo desse áudio saiu com a prece linda do nosso Pai Nosso que nós ouvimos. Não é uma questão somente de religião, pois eu nem diria que sou somente espírita. Eu me considero uma consciência livre que sem preconceitos, naturalmente, todo projetor carrega essa facilidade, por menor que seja, como no meu caso, aprendendo em todo lugar, mas independente de qualquer coisa, é uma energia maravilhosa que temos nas duas preces. E, sem dúvida nenhuma, devemos abaixar a cabeça quantas vezes necessárias, pois essa energia, pelo menos, nos eleva internamente, a mim, né? Que me deixa e nos deixa num lugar maravilhoso. Felizes e feliz devemos ficar dentro da nossa casinha interna. Obrigado, e que cada dia estejamos melhores, e podemos ter certeza disso, de tudo que estudamos até hoje, de tudo que falamos, é justamente melhorarmos o nosso interior. É nesse ponto que encontramos o melhor avanço para como criaturas encarnadas num curso de passagem mais difícil. Obrigado, até amanhã, e fiquem com o texto que eu vou ler agora do André Luiz e a música da oração do Francisco de Assis. Muita paz. Tenha pensamentos positivos. As pessoas são pouco razoáveis, ilógicas e egocêntricas. Ame-as a si mesmo. Ainda que faça o bem, será acusado de ser egoísta e calculista. Faça o bem a si mesmo. Quando triunfar, vai fazer falsos amigos e verdadeiros inimigos. Faça tudo o que puder para triunfar a si mesmo. As pessoas preferem os desafortunados, mas seguem os afortunados. Batalhe pelos desafortunados a si mesmo. O que leva dias para construir pode ser destruído em uma simples noite. Construa a si mesmo. As pessoas têm necessidade de ajuda, mas atacam-no quando procura ajudá-las. Ajude-as a si mesmo. Dê ao mundo o melhor de si e levará uma bofetada em cheio. Dê ao mundo o que tiver de melhor, a si mesmo. Continue em frente, tenha pensamentos positivos. Você colhe o que plantou. Senhor, faz de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve amor. Onde há discórdia, que eu leve união. Onde houver erro, que eu leve verdade. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Senhor, faz de mim um instrumento de vossa paz. Onde há ofensa, que eu leve o perdão. Se há desespero, que eu leve a esperança. Onde há tristeza, que eu leve alegria. Onde houver trevas, que eu leve a
amar que ser amado. O que é dano que nós recebemos, até o ano que nós somos perdoados, se é morrer que nós nascemos, que nós nascemos pra vida.